Deixa eu conversar um pouquinho sobre a autoconfiança. Se eu colocar uma tábua de 40 centímetros de largura, 10 metros de comprimento aqui no chão, você consegue andar nela. Essa mesma tábua colocada entre dois postes já não é a mesma coisa. Você vai lá e treme na base e não anda. Fazer a prova sozinho em casa é uma coisa. Fazê-la no dia do teste, no dia do concurso, no dia do vestibular, é outra coisa muito diferente. É mais ou menos assim, em casa eu estou andando com a tábua no solo. E lá no dia eu estou andando com a tábua lá em cima. Então tem muita gente que se assusta, porque quando chega na hora do teste, chega na hora da prova, chega na hora do vestibular, chega na hora do concurso público, treme na base. Porque é como se estivesse andando na tábua lá em cima. Então, essa parte é muito importante. No atletismo é a mesma coisa. Às vezes o jogador perde o jogo, às vezes o time perde o jogo porque o jogador não tem autoconfiança. Ele teve uma briga com a namorada, entra em campo psicologicamente mal, cai o nível de rendimento, faz uma besteira, e ali começa aquela história, e dali para frente você já viu o que acontece. Então, é muito importante nós entendermos esse aspecto. Deixa eu dar só um exemplozinho. Vamos imaginar que você gosta de futebol, tá? Que você está domingo à tarde assistindo uma partida de futebol. E o seu time fizeram um pênalti contra o seu time e o atacante principal do seu time vai bater o pênalti. E ele bate o pênalti, só que a bola pega na trave. Se você observar esse atacante, nos próximos 10 minutos, ele joga mal. Por que ele joga mal? Porque ele fica ruminando aquilo, poxa, perdi uma oportunidade de fazer meu time ganhar, poxa, perdi o pênalti. Então, até ele se recuperar daquilo, leva um tempo. Imagina você está fazendo uma prova de 80 perguntas. Você tem 4 horas para terminar a prova. Você encara o primeiro problema. Você fica 7, 8 minutos no problema e não consegue resolver. Sabe como é que a sua autoestima faz? Vai lá no pé. Pronto, a sua autoconfiança acabou. O resto da prova você já não tem o mesmo desempenho mental. Olha que interessante. Para fazer prova existe estratégia. Você quer estratégia? Você lembra quando você era criança, você jogava vareta, soltava as varetas na mesa? Qual que você pegava primeiro? A mais fácil. E depois? A mais fácil. E depois? A mais fácil. Você não ia buscando a mais fácil? Então, na prova é a mesma coisa. Você tem que pegar a prova e dividir ela em questões A, B e C. A são aquelas perguntas que você sabe responder. B são aquelas que você sabe responder, mas que vai dar um pouco de trabalho. E C são aquelas que você não sabe se vai responder. Você responde às A's, marca as B's e pula as C's. Aí, quando você terminar as A's, você já fez bastante ponto, a sua autoestima já está elevada, você vai e resolve as B's. Se sobrar tempo, você vai encarar as C's. E se não der, você então entra com a estratégia de chutar. Você entendeu? Mas é uma estratégia simples, é a estratégia de jogar vareta. Mas uma pessoa que não tem essa estratégia simples na cabeça, ela encara uma prova, um concurso, ela pensa que tem que responder na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por azar, ela pega uma pergunta que é difícil para ela, que ela não sabe a resposta, e ela perde ali 6, 7, 8 minutos, e sai dali desanimada, já, a autoestima já lá embaixo. Olha o impacto que tem. Uma explicação simples dessa, olha a contribuição que faz para você, olha a diferença que isso faz. Vamos continuar no nosso processo lógico-matemático? Então eu tenho mais um probleminha para você. Olha aí. Um comerciante comprou uma cadeira por $70. Vendeu-a logo em seguida por 80. Comprou de volta a mesma cadeira por 90 e vendeu-a novamente por 100. Quanto foi o lucro dele nessa transação? Então ele comprou a cadeira por 70, vendeu por 80. Comprou a mesma cadeira por 90, vendeu por 100. Eu agora vou dar um tempinho para você. Você vai ter que me responder aí o que você acha. Quanto que ele ganhou ou perdeu nessa transação. Primeiro você vai decidir se ele ganhou ou se ele perdeu. E quanto foi? Ele comprou por 70, vendeu por 80. Comprou a mesma cadeira por 90, vendeu por 100. Ele ganhou ou perdeu? Bom, eu faço isso nos meus cursos e eu obtenho 3 tipos de resposta. Que ele ganhou 10, que ele não ganhou nada e que ele ganhou 20. Então, se tem 3 respostas para o mesmo problema de matemática, uma está certa e 2 estão erradas. Então, tem alguém errando. Eu não sei qual o seu raciocínio no momento. Seja ele qual for, eu vou consertá-lo, não se preocupe. Mas você tem que fazer isso junto comigo aqui agora. Eu vou voltar no slide para você garantir que você está me acompanhando. Um comerciante comprou uma cadeira por 70, vendeu logo em seguida por 80. Comprou de volta por 90 e vendeu novamente por 100. Qual foi o lucro dele nessa transação? Então você vai ter que decidir se é o 1, se é o 2, se é o 3.
Se ele ganhou 10, se ele não ganhou nada ou se ele ganhou 20. Se você acha que ele ganhou 10, você fez um tipo de raciocínio que está exposto aí no slide para você ler em detalhes. Você raciocinou de um modo que o seu resultado foi 10. Você acompanha aí o raciocínio na tela aí, foi o raciocínio que você fez. Você, o comerciante, comprou uma cadeira por 70, vendeu por 80, teve um lucro de 10. Ele comprou novamente a cadeira por 90, após ter vendido por 80, perdendo, portanto, os 10 que ele ganhou. E ele então vendeu por 100, após ter comprado por 90. Portanto, o lucro foi de 10. Esse é o raciocínio de quem acha que é 10. Tem gente que pensa diferente, tem gente que pensa que não houve lucro. Ele pensa que se ele vendeu por 80, após ter comprado por 70, ele ganhou 10. Ele então perdeu 20, comprando-a de volta pelos 90, que originalmente ele tinha comprado por 70, ele perdeu 20. Ele então ganha 10 vendendo por 100, e, portanto, ele chega à conclusão que ele não ganhou nada. Então, esse é o que diz que ele não ganhou nada. E tem aquele seguinte, olha só. Se ele comprou a cadeira por 70 na primeira vez e comprou por 90 na segunda, ele desembolsou 160 no total, não foi? Se ele vendeu a primeira vez por 80 e vendeu a segunda por 100, ele, na realidade, recebeu 180. Ora, se ele desembolsou 60 e desembolsou 160 e recebeu 180, quanto que ele ganhou? Ele ganhou 20. É só se imaginar que você tem um bolso para comprar e um bolso para vender. O que sai e o que entra. Olha que interessante, se eu tivesse dito para você assim, um comerciante comprou uma cadeira por 70, vendeu por 80. No mesmo dia ele comprou um relógio por 90, vendeu por 100. Quanto que ele ganhou? Você não teria nenhum problema em responder. Ele ganhou 10 da cadeira, ganhou 10 do relógio, ganhou 20. Como eu falei que era a mesma cadeira, eu já compliquei a sua vida. Olha o que a linguagem faz na vida da gente. A linguagem pode facilitar o nosso processo, ou pode complicar o nosso processo. Você acabou se complicando apenas por um processo linguístico. Isso é um problema de vestibular, caiu em vestibular já justamente confundindo, parecendo uma pegadinha. Na realidade não é pegadinha. Isso aí é para mostrar o raciocínio e mostrar a influência que tem. Então uma pessoa pode muito bem melhorar sua capacidade de raciocínio. Eu tenho aqui 4 pilares do raciocínio. Um eu chamo de passo a passo, o outro eu chamo de visualização, o outro eu chamo de reformulação e o outro eu chamo de exclusão. Esses são os 4 pilares. Quando eu ensino para a pessoa a trabalhar com esses 4 pilares, essa pessoa automaticamente melhora a sua inteligência lógico-matemática. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com passo a passo. Eu tenho as seguintes cores. Eu gosto do laranja mais do que eu gosto do vermelho. Eu gosto do verde menos do que eu gosto do azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Eu gosto do vermelho menos do que eu gosto do violeta. Eu gosto do verde mais do que eu gosto do amarelo. Eu gosto do violeta mais do que eu gosto do anil. E eu gosto do laranja menos do que eu gosto do amarelo. Qual é a minha cor favorita? Olha que eu tenho aqui só 7 cores. Imagine se eu tivesse 70 e fizesse esse raciocínio. Olha onde que você chegaria. Você pode começar a trabalhar nisso aí, se você vai ficar, tem gente que leva meia hora, 1 hora e não consegue chegar à conclusão, porque não pegou o modelo ainda. Eu vou lhe ensinar o modelo, você vai resolver isso em 10 segundos. Porque é muito simples, olha como é que o modelo é simples. A primeira está escrita assim, eu gosto do laranja mais do que do vermelho. Então laranja passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde é que tem laranja, vai lá no 7 tem laranja. Lá está dizendo que eu gosto mais do amarelo do que do laranja. O amarelo passa a ser a minha cor favorita. Eu vou procurar onde tem amarelo. Eu vou lá no 5, tem amarelo. Eu gosto do verde mais do que do amarelo. O verde passou a ser a minha cor favorita. Vai lá no 2, onde está o verde. Olha lá. Eu gosto do verde menos do que do azul. O azul passou a ser a minha cor favorita. Eu vou onde tem azul. Eu vou lá no 3, tem azul. Eu gosto do azul menos do que eu gosto do anil. Anil passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 6, olha lá. Eu gosto de violeta mais do que eu gosto de anil. Violeta passou a ser a minha cor favorita. Eu vou lá no 4, onde tem violeta, e confirmo. O violeta gosto mais do que o vermelho. Com a conclusão que eu cheguei, a minha cor favorita é o violeta. Olha que bacana. Na hora que eu criei esse esquema, pronto, agora ficou fácil. Eu tenho um modelo, sabe por quê? Eu aprendi a pensar passo a passo. Esse é um jeito, é aprender a pensar passo a passo. Você já deve ter aprendido o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se a minha hipotenusa é 5, que no caso aí é o A, o quadrado
um dos catetos é 4, 4 vezes 4, 16, do outro é 3, 3 vezes 3, 9, 16 e 9, 25, o quadrado de 5 é 25. Não é isso? E daí? O que eu vou fazer com esse? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que isso vai ter? A aplicabilidade que isso vai ter na minha vida? Olha aí na figura. Você está vendo aí, ó? Está aí a hipotenusa, que são 25 quadrados. Um cateto, que é o B, é 4, dá 16 quadrados. O outro é 3, dá 9. 16 e 9, 25. Se eu estou numa arquitetura, numa construção, eu quero construir 2 salões que correspondem a um terceiro. Olha aí, se eu uso isso aí, está resolvido o problema. Olha a aplicabilidade que isso tem. Agora que você visualizou, você entendeu a aplicabilidade, agora você tem motivação para aprender. Então, uma coisa é o passo a passo, outra coisa é a visualização. O terceiro pilar do pensamento é a reformulação. Quanto que é 2/3 de uma metade? Você sabe? 2/3 de uma metade. Metade de 2/3 é 1/3. Então, você reformulou, mudou a ordem e resolveu. Às vezes você não resolve o problema porque você não está sabendo reformulá-lo. Você reformulou, você está numa prova, reformula o problema. Às vezes você não resolve daquele jeito. Você tem dificuldade em dizer quanto é 2/3 de uma metade, mas você não tem dificuldade em dizer quanto que é a metade de 2/3. Falou? E, finalmente, nós vamos conversar sobre o pilar da exclusão. Eu tenho aqui um probleminha muito simples. Você vai pegar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai colocar nesses 9 quadrados que estão aí. De tal forma que, se eu somar na horizontal, somar na vertical ou somar na diagonal, tem que dar 15. Não interessa como eu somar, tem que dar 15. Bom, poxa, complicado? Não, não é complicado. Quer ver como é simples? Primeiro, qual que é o quadrado mais importante? O do meio. Porque ele participa da vertical, ele participa da horizontal, ele participa da diagonal. Ele é o que mais participa de tudo. Então, se eu resolver esse problema aí, eu resolvo praticamente 90% do problema. Qual o número que eu vou colocar aí? Eu não posso colocar o 1. Porque se eu colocar o 1, vai ter um lugar que vai ter 2, 1 e 2, 3, para 15, 12. Eu não tenho 12. Eu não posso colocar o 1, não posso colocar o 2, porque o 2 também vai ter um lugar que tem 1. Eu não posso colocar o 3. Por que eu não posso colocar o 3? Porque se eu colocar o 3 aí, vai ter um lugar que tem 1. 3 e 1, 4. Para 15, 11. Eu não tenho 11. Eu não posso colocar o 4, porque se eu colocar o 4 aí, vai ter um lugar que vai ter 1. São 5. Para 15, 10. Eu não tenho 10. Eu posso colocar o 9? Não. Se eu colocar o 9 aí, tem um lugar que vai ter 8. 9 e 8, 17. Já passou de 15. E se eu colocar o 7? Também não pode. 9 e 7, 16. Já passou de 15. E se eu colocar o 6? 9, 6, 15. E o que sobra para o outro? Eu não tenho 0. Então eu vou excluindo, 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 você chega à conclusão que só tem um número para eu colocar aí, é o 5. Aí na hora que eu coloquei o 5 aí, ó, a coisa fica muito simples. Você pode fazer você mesmo aí, você vai ver aí que se você somar na horizontal, somar na vertical, somar na diagonal, o resultado dá sempre 15. Eu comecei o problema, você fala, isso eu não consigo fazer. Não consegue não. É porque você não tinha parado para pensar no processo da exclusão. Agora você tem o pilar da exclusão, da visualização, da reformulação, do passo a passo, e aí o processo vai. Então nós já falamos, é importante você levar em consideração a motivação. Como é que você motiva? Você fica olhando a sua meta. E é uma coisa, gente, preparar para vestibular, preparar para concurso, preparar para a vida, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você conversa com um maratonista, a estratégia é bem diferente de correr 100 metros. Porque o maratonista, ele sabe que vai demorar a corrida. O corredor de 100 metros sabe que vai acabar logo. Eu acho que eu tenho que aprender para a vida. Eu tenho que manter isso na minha memória. E o que acontece com a maioria dos estudantes? Aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece. E diz assim, minha memória é ruim, a memória não serve para nada. Não é só a memória que é ruim, é porque você não sabe usar a sua memória. Deixa eu lhe ensinar 3 segredos. A memória gosta de movimento. Uma coisa é eu pensar num cachorro parado, outra coisa é pensar num cachorro correndo. É totalmente diferente. Aquelas memórias que você tem na sua mente, elas estão lá na forma de filmes e não na forma de slides. Se você memoriza coisa parada, você esquece. Se você memoriza em movimento, você vai se lembrar sempre. Segundo, existem estudos mostrando que o professor que trabalha com giz de 2 cores aumenta em 19% o desempenho da classe que ele está lecionando. Porque você usando mais de uma cor,
você estimula outras áreas do cérebro. Se você trabalha só com preto e branco, você está trabalhando com a área esquerda, o seu hemisfério esquerdo do cérebro. Se você trabalha com colorido, outra cor qualquer, você está trabalhando com o lado direito. Então você procura estudar com a caneta de pelo menos 2 cores. Terceiro, você tem que exagerar. Uma coisa é você pensar num cachorro, outra coisa é você pensar num cachorro do tamanho de um elefante. Ora, se eu vou guardar uma fórmula de física, eu imagino a fórmula de física do tamanho de um prédio. Eu coloco ela na minha cor favorita e eu ponho ela piscando. Aquilo nunca mais sai da minha cabeça. Eu vou memorizar um telefone, eu imagino os números do tamanho de um prédio. Eu imagino os números coloridos, eu imagino os números piscando. Pronto, aquilo ali memoriza. Então não existe a história de memória ruim. Todos temos uma boa memória. Se você tem um carro novinho e você não sabe dirigi-lo, ele não vai ter nenhuma utilidade para você. Você não vai culpar o carro. É a sua habilidade de dirigir que tem que melhorar. A sua memória não tem problema nenhum, só que você não sabe usá-la. Isso é diferente. Então ela gosta de movimento, ela gosta de cores, ela gosta de exagero, ela gosta de mnemônicos. Você assistiu a parte 3 de uma série de 4 vídeos. Separamos em 4 partes para que os vídeos não fiquem tão longos. Se inscreva em nosso canal para ver mais conteúdos como esse. Obrigado.